E aqui no Nordeste nem é tão cedo, 7 da manhã, né? 7 da manhã aqui no Nordeste é muito tarde, eu acho. É. Tava falando ontem com um aluno meu de Portugal, ele falou, ele trabalha de motorista de caminhão lá em Portugal. Aí ele falou, não, eu vou dormir e tal, e amanhã eu vou acordar às 5 da manhã pra eu retomar, né? Deu, tá, mas 5 da manhã já é dia? Aí ele falou, não, aqui fica, começa a clarear às 7 da manhã. Deu, cara, trabalhar 2 horas no escuro. Mas é tão bom esse horário E das 5 frio. da manhã, cara, eu acho massa. É, aqui é muito bom mesmo. 6 horas o sol já tá esquentando bastante. Sim. No caso do seu aluno que acorda. Opa, oi, frase nova. Deixa eu ver se dá. Pra ele é bom porque ele já acorda num horário de produção, né? O nosso corpo foi feito pra acordar esse horário, né? Sim. Aí, beleza. Me levanto, tomo café da manhã, escovo meus dentes, tomo banho e visto minha roupa. Aí, se fosse um texto só, um texto junto com o que estava antes, não precisaria colocar o sujeito aí no começo. Não precisaria dizer eu me levanto e tal. Só que como a gente tá fazendo textos quebrados, eu vou pedir para você colocar de novo o sujeito. Então vai sempre começar uma frase, enfim, uma ação, né, uma frase que tenha uma ação com alguém que está praticando essa ação. Por que isso é tão importante? Porque é o seguinte, como que se conjugam os verbos em inglês? I like, you like, he likes, she likes, it likes, não humanos. We like, you like, they like. Ó, só pra gente passar por isso, rapidinho. É, essa é uma conjugação dos verbos no presente em inglês. E é muito mais simples do que em português. Tá? Por quê? Primeiro de tudo, os verbos em inglês têm dois modos só. Dois modos. Então, se você realmente for considerar que o segundo modo é só colocar um S, então você pode imaginar que é um modo só. Então, não, o verbo não conjuga em inglês. Acontece que eles têm o mesmo modo para eu, tu, nós, vós e eles, que é o próprio verbo puro. E eles colocam um S no verbo, no presente, é, quando esse verbo no presente é praticado por ele e ela. Então vamos lá, primeiro de tudo. Quando a gente passa para o inglês, um verbo, e esse verbo é praticado por alguma coisa que não é humana, por exemplo, o meu celular quebra ou o meu celular trava frequentemente. Então, como o celular está praticando a ação, né, que é a ação de travar no presente, sempre quando um objeto no presente, na terceira pessoa do singular, ele ou ela, não for um homem ou uma mulher humanos, um homem ou uma mulher humanos, o verbo precisa receber um S. Então, quando sou eu, vou usar o verbo gostar, tá? Para simplificar. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam. Primeiro de tudo, na terceira pessoa do singular em inglês, eles têm um outro que é para tudo que não é humano. Então, ele, que é o he, é ele, homem humano. Ela é she, que é somente ela humana. Então, o celular vai ser it, a cadeira vai ser it, a parede vai ser it, o sofá vai ser it, o cachorro vai ser it, a janela vai ser it, a chuva vai ser it, o cachorro também, animais, enfim. Então, tudo que não é humano pode ser Me considerado it. Portanto, me lembra um filme, né? A coisa. a coisa, muito bom. E já para dizer que o vilão não é humano, né? É, Então a ideia é exatamente. essa, a ideia do nome é essa. Que ainda não se sabe o que é, né, no filme, né? Não se Eu sabe aí, não se entende. acho que só quem sabe é o Ele. Stephen King, né? Isso. Mas você Aí fica, claro. e
Aí é o seguinte, como que a gente faz isso? Você vai ter que sempre associar um verbo quando está sendo praticado no presente ao S quando ele for praticado por ele ou ela, tá? Mas, no geral, se você pensar que esse é o único obstáculo, esse é o único trabalho que a gente tem para conjugar os verbos no presente em inglês, colocar um S no verbo na terceira pessoa do singular quando é praticado por ele ou ela, independente de ser uma pessoa ou não, é mais fácil do que português, com certeza. Porque se for pensar que é eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos, vós gostais, eles gostam, é muito mais trabalho em português para aprender cada verbo diferente, porque cada verbo tem um detalhezinho e tal. Então, português você demora anos para aprender. Inglês não, inglês tem vários atalhozinhos. E eu acho que o atalho dos verbos é bem legal também. Então, por que eu digo isso? Porque imagina você falar essa frase assim, olha. Comi o bolo que deixaram aqui. Comi o bolo que deixaram aqui. Quem? Quem comia o bolo? I. Eu. Muito I bom. did. Em português dá pra entender. E deixaram pode ser vocês deixaram ou eles deixaram. Então, isso já facilita muito o português, porque a gente consegue interpretar os verbos porque os verbos conjugam a partir do sujeito, só que em inglês não tem isso. Então, muito mais frequentemente em inglês, você vai ter que colocar sujeitos do lado dos verbos, porque senão os verbos não vão ter direcionamento. Não vai dar para saber quem está praticando esse verbo se não tiver alguém realmente declaradamente alguém fazendo a ação ali, se posicionando do lado do verbo. No caso, no inglês, não tem sujeito oculto. Ou tem? Tem sujeito oculto só para um verbo. Vamos pensar que o sujeito oculto o sujeito oculto ele se manifesta de algum jeito diferente em inglês. Do mesmo jeito que em português, que é tipo é, Comi o bolo. para do mesmo jeito, por exemplo, você não, nesse caso o sujeito oculto não, seria do mesmo jeito que eu. Aí o eu seria o verbo que está oculto, né? O sujeito oculto a gente. Vamos lá, eu vou explicar o sujeito oculto a partir de verbos impessoais. Verbos impessoais são verbos que não precisam de ninguém para praticar eles. Por exemplo, choveu hoje. Chover é uma ação da natureza, portanto são verbos impessoais. Outro, o verbo haver em português e em inglês também são verbos impessoais. Há uma pessoa aqui na minha frente. Quem há essa pessoa? Então acaba sendo um verbo impessoal, portanto um sujeito que está oculto. Mas em inglês, o único verbo que é realmente oculto, o único sujeito que está realmente oculto a partir de um verbo impessoal é o do verbo haver, que é o verbo there is ou there are. Aí realmente você não precisa colocar nenhum sujeito para praticar esse aí. Mas, como o inglês realmente já se baseia nisso de precisar com muito mais frequência de um sujeito para praticar o verbo, você vai frequentemente ver esse sujeito oculto sendo declarado a partir de um it no começo da frase. Por exemplo, é melhor assim, em português. It is better. Like this way. Então você vai colocar o it simplesmente para não deixar o verbo voando, porque em inglês é estranho se o verbo estiver voando, principalmente no começo da frase. É muito esquisito ver uma frase sendo começada por um verbo. O único verbo realmente que eu vejo começando a frase, realmente começando a frase, é o there is, que é o verbo haver. Tirando ele, os verbos todos eles precisam de alguém ali para apoiar. E o it faz muito esse trabalho, tá? Porque se não tiver um sujeito lógico apontando ali, sendo apontado para o praticante da ação, o it acaba tomando esse papel, tá? Beleza? Beleza. Vamos lá. Então, me levanto. Então, automaticamente, esse me levanto, a gente já vai colocar o eu me levanto. Como o wake up é o despertar, o levantar é o get up. Junto ou separado? Separado sempre? Sim. Aqui, ó. Get up. Get up. Get up.
Aí esse it up que você falou é up pra dentro. Up. Isso, get up. I get up. I get up. Aí, olha, tomar café da manhã. Eu vou colocar ele como um verbo consumir, praticar ou possuir, que é o verbo have. Hoje eu tô passando só os verbos no presente, tá bom? Esse verbo have, ele é bem interessante. Ele é um verbo usado para várias situações. Pode ser consumir um alimento, pode ser praticar alguma atividade, pode ser consumir um produto que você vai comprar. É, pode ser, mas a maioria das vezes ele está sendo usado como possuir, que eu acho que é o oficial. Se existir um significado oficial nele, vai ser o possuir. Por exemplo, eu tenho um celular. I have a cell phone. I have cell phone. Isso. Só que existe um outro verbo que é o verbo comer, que é o verbo eat, que tem a mesma pronúncia do palhaço lá, do eat, que ele é usado em casos quando a gente não precisa interpretar. Perdão. Quando a gente não precisa interpretar o verbo have. Por exemplo, se você quiser dizer bem assim, eu vou comer uma maçã. I will have an apple. Então, esse I will have an apple é eu vou comer uma maçã. E como que eu sei que é comer o have? Porque ele está do lado de uma comida. Então, o objeto já vai dar a interpretação do verbo, de que verbo esse have está representando nesse momento. Como ele está do lado de uma comida, ele vai realmente ser o verbo consumir. Só que, e se eu quiser dizer bem assim ele? I will have. Ele perde o sentido, porque ele fica solto. Porque se ele tem mais de um sentido e ele não tem um objeto para onde apontar, ele vai ficar realmente solto no ar. Então a gente vai ter que ficar pensando, tá, mas o have ele pode significar consumir, possuir ou comer, né? Consumir, possuir ou praticar. Beleza, mas qual será? Porque eu não tenho para onde apontar, mas e se eu quiser dizer bem assim? I will eat. Se eu quiser dizer I will eat, já fica óbvio que é eu vou comer. Beleza? Mas, mesmo assim, tendo um verbo comer, que é o oficial, que é o eat, o verbo have é mais usado para a ação de comer do que o eat. Eu acredito que seja porque existe existe o costume de dizer o objeto que vai comer, a comida que vai comer, do lado da ação de comer, né? Que eu acho que é uma coisa bem razoável, né? Então, esse toma o café da manhã, ele vai usar essa mesma lógica. Então, quando você for dizer toma o café da manhã, em português a gente bota tomo o café da manhã. Tem um verbo em português que é o desjejuar, né? Eu acho que é desjejuar. Deixa eu até procurar aqui para ver se não tô. Desjejuar. Desjejuar. Em português existe o verbo desjejuar, que ele é o tomar café da manhã. Mas a gente não usa esse desjejuar. É muito difícil ver alguém usando isso aí. Só em 1500 Verdade. Acho que isso. Acho que uma vez na igreja utilizaram isso para substituir uma grande frase. Por exemplo, faço meu desjejum. Ou seja, tomo meu café da manhã e tchau. E substituiu. Aí, mas também nunca mais é isso. Então, desjejum é uma palavra bem comum, só que o verbo desjejuar não é tão usado. Então, em português, a gente recorre a um verbo, porque para praticar uma ação a gente vai ter que botar um verbo. Então, acabaram dizendo praticar café da manhã. Então, a gente escolheu essa palavra do praticar como o tomar. Então, a gente vai interpretar esse tomar café da manhã e passar ele para inglês como o verbo consumir, que é o verbo have. Só que em inglês eles não têm nenhum das três refeições com um verbo, como a gente tem em português, por exemplo, o almoçar e jantar. Eles não têm nenhuma das três. Então o que eles fazem? Eles colocam esse have do lado das três refeições. E já virou um costume e é a maneira oficial deles. Então ficou bem assim. Have breakfast, que é o tomar café da manhã. Eles têm o have lunch, que é o almoçar. E eles têm o have dinner, que é o jantar. Aí, breakfast é assim.
breakfast. E o lunch, que é diferente também. Lunch. Quando eu coloco uma palavra entre os parênteses, às vezes eu faço uma divisão de sílabas meio esquisita, tá? Não é oficial, então não liga muito pra isso. É só pra ajudar na pronúncia, tá bom? Então, breakfast. Aí eu dou atenção a duas coisas quando eu escrevo isso. A separação das sílabas, beleza? Pelo menos sílaba fonética, né? Sonora. E também a sílaba tônica, a mais alta, eu sempre coloco ela em caixa alta. Então, como o break tá alto e o fast tá baixinho, seria breakfast. E no segundo ali embaixo, que seria lunch, que é o almoço. Lunch. Que é o almoço. Também segue essa mesma lógica. Então, Lunch. breakfast ou lunch. Breakfast. Beleza. Breakfast. Então, have breakfast seria tomar café da manhã. Have lunch seria almoçar. E have dinner seria jantar. Beleza? Então, os três Beleza. recorrem ao verbo have para dizer o praticar aquela atividade ali, que é café da manhã, almoço ou janta. Muito bem. Então a gente vai dizer have breakfast. Aí, olha, nem sempre a gente precisa colocar o sujeito logo após, beleza? Isso vai do feeling. Com o tempo você vai pegando a prática, mas de vez em quando tem uma pegadinha também. Às vezes uma palavra, uma ação que é seguida por uma ação logo a seguir, tem que colocar o sujeito novamente. E isso é meio estranho em inglês, mas com o tempo você vai pegando esse ritmo, tá bom? Não é sempre que acontece, é incomum. Mas é mais comum a gente ver o que a gente está vendo, o que acontece agora, que é palavras em sequência com simplesmente separados por vírgula, mas sem dizer o sujeito novamente, tá bom? Então, I get up, have breakfast, vírgula, escovo meus dentes. Escovar é o verbo brush. Brush. Essa separação de sílabas vai ficar estranha, mas só para você realmente entender o som, tá bom? Ó, brush, brush. Brush. Isso, Brush. brush é escovar. Brush. Aí, olha, escovar meus dentes. My é o meus. E dente é tooth. E dentes ser teeth. Ó, nem sempre em inglês o plural vai receber um S em relação ao singular. Às vezes eles realmente mudam a palavra do plural para o singular. Então, do singular para o plural. Então, o dente é uma dessas palavras que quando você passa para o plural, ele não recebe um S no final, que seria a lógica a gente pensar que é tooths, porque tooth é dente, um dente, e o plural não vai ser tooths, vai ser teeth. Em vez dos dois Os, você vai trocar por dois S. Tooth é um dente, teeth é plural. Então a gente vai dizer brush my teeth. Brush my teeth. Teeth. Isso. E esse Brush TH, o TH no final dessa palavra vai ter que ser pronunciado como um F mesmo, F de faca. Certo. Porque senão vira seios, vai virar teeth. E no caso dessa frase específica, aí eu tenho que colocar o sujeito. I brush my teeth. Nesse aí, não precisa. Não precisa. Não precisa. Não. Boa pergunta, não precisa. Nesse caso aí em especial, tá? Tá ali aí no texto. Brush my teeth, vírgula, tomo banho. Aí vamos lá. O tomar também é um verbo especialzinho. O tomar ou barra levar. Tudo menos comer e beber. Gosto de explicar ele assim, que é o verbo take. A gente usa o verbo tomar em inglês, que é o take, para quase tudo que a gente usa em português. Tomar. Tipo, eu vou tomar um ar. Take. Eu vou tomar. Vou tomar
Um remédio, take. Eu vou tomar algo da mão de alguém, take. Só que eles também usam ele para levar. Então, sempre você vai ter que interpretar esse verbo take sob a perspectiva de você está contraindo ou você está dispersando algo. E take significa as duas coisas, e é esquisito, eu acho. O verbo take é um desses verbos em inglês que eu acho esquisito, pelo significado dele. Os significados, né, que são, na minha visão, opostos, né? Então, take, ele é usado para quase tudo que a gente usa em português do tomar, menos para duas coisas, que são o beber e o comer. Então, se você quiser dizer bem assim, eu vou tomar café da manhã, não é take, porque o take não cuida de consumir, né, beber. Aí vai ser o have. Eu vou Se tomar uma for, água. pegue minha mochila, por favor. Take my Assim, bag. pegue minha mochila. Take. Take my bag. Ou se você quiser dizer bem assim, leve minha mochila para tal lugar. Take my bag to algum lugar. Entendi. Mesma coisa. É estranho, o verbo take eu acho esquisito. Mas aí, a gente vai usar ele para tudo menos comer e beber. Se a gente olhar ele pela perspectiva do português, né? Porque, não, tomar café da manhã, não, é o have. Tomar água, não, é o drink, que é o verbo beber. Drink. E se for, por exemplo, take my coffee. Aí você vai ter que, se for simplesmente take my coffee, pegue meu café. Se for take Pegue my meu coffee to tal lugar, aí vai dar a direção e vai dar a ideia de levar para algum lugar. Entendi. Se você me quer, me leve para algum lugar. Lembra dessa frase? Hum, Do mendigo lá? Que ele é brabo, viu? Não pegou a referência, né? Deixa. não peguei. É de que mesmo? O mendigo que a mulher encontrou na rua e namorou ele, lembra? Ele Sim. dando um depoimento depois, ele... Se você me quer, me Foi? leve para algum lugar. Eu não assisti essa parte não. Ó, vamos lá. Tomar tudo menos comer e beber. Então, take. Shower. Shower é ducha. E shower é ducha, ducha. Não pode ser banho de imersão, porque banho de imersão é bath. Por exemplo, ele foi se banhar no mar, ou ele foi se banhar no rio, na piscina. Aí vai ser bath, porque o shower só cuida de ducha, a água vendo por cima. Mas se a gente entrar na água, na banheira, na piscina, no mar, já vai ser bath. Tá, então take shower e visto minha roupa. And, And que é o E. Vestir é o verbo dress. And dress, shower. Dress. vou botar junto. And dress my clothes. Clothes são roupas. Clothes. Vem de closet. É aquele lugar de roupa, né? Mas eu acho que Que põe roupa, né? o closet ele vem do verbo close, de De fechar, fechar? né? Ou, vamos lá, Entendi. fechar é o close, closed. Aí o fechado, close. Clothes. Aí o particípio embaixo, tá? Aí o presente, passado. O presente é o close, passado closed. E o particípio é closed também. Quando eu falo particípio, são os nossos verbos com ado ou ido no final, da grande maioria, tá? Que são acompanhados por ser ou haver. Então, aí havia fechado. Aí eu acho que eles usaram o closed como um armário fechado, um espaço fechado, sabe? E associaram isso pra fazer o closed. Pode ser Closing. estado atual. Oi? Por exemplo, o armário está fechado. The wardrobe
is closed. The wardrobe is closed. O armário está fechado. Ou o particípio seria bem assim. I had closed my wardrobe. Eu havia fechado meu armário. Que também vai usar o mesmo, tá? O closed. Porque esse aí é um exemplo maravilhoso de verbos fáceis, né? Que são os verbos regulares. Os verbos regulares. É só você botar um ED no passado e no particípio e ele vai ficar de um jeito bem fácil de entender. Aí quando a gente vai para os verbos irregulares que começa a complicar. Aí vai mudar o modo, tá bom? Alguns verbos mudam para uma coisa que é mirabolante, esquisito. Mas vamos lá. Get up, have breakfast, brush my teeth, take shower and dress my clothes. Muito bom. Lê pra gente, por favor. I get up, have breakfast, brush my Bota um acento breakfast. agudo no I get up, have breakfast, brush my teeth, take shower and dress my clothes. Clothes. Saiu mais ou menos essa. Fala de novo. Clothes. I get up. Clothes. Isso. É isso. Dress my clothes. Take shower. Breakfast. Uhum. Breakfast. Ótimo. Traduz pra gente, por favor. Breakfast. Me levanto, tomo meu café da manhã, escovo meus dentes, tomo meu banho e visto minhas roupas. Ou eu visto minha roupa. É no plural, é melhor. Visto minhas roupas. Muito bom. Mas aí, na tradução, eu preciso dizer: eu me levanto, eu tomo meu café, eu escovo meus dentes, eu tomo meu banho e visto minhas roupas. Soa natural em português? Não. Então, Você- existem dois tipos de traduções, né? A tradução literal e tradução associativa. A tradução associativa você vai traduzir olhando como soa natural naquele idioma para onde você está traduzindo, sabe? Para o qual você está traduzindo. Então, a tradução associativa é sempre a tradução mais efetiva, né? Porque ela vai traduzir o significado e ela também vai encaixar a tradução naquele idioma que você está objetivando. Então, nesse caso aí, você sempre vai tentar falar do jeito mais natural possível, principalmente do inglês para o português, porque você é nativo do português e você tem noção de como é o português, por enquanto ainda você não tem tanta experiência em inglês. Então, sempre quando você for traduzir do inglês para o português, tenta fazer isso do jeito que mais te soe natural. Entendi. É isso. Tamo junto. É uma aulinha bem objetiva, né? É pouca coisa no começo, mas com o tempo a gente já vai aprofundando. Mas a princípio eu gosto de passar coisas básicas, verbos no presente. Aí acredito que vai ser rápido com você, porque já tem alguns vídeos e a gente vai já aprendendo coisas rapidinho. E acredito que na próxima aula a gente já vai começar já a usar verbos no passado. E é isso. Vamos pra cima, vamos Beleza. embora. Massa. Tamo junto, meu amigo. Obrigado. Tamo Vamos junto. embora. Bom fim de semana, vamos embora. Pra você também. Valeu. Valeu.